Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à nossa aula sobre organização da educação brasileira, Sistema Escolar Brasileiro, no vídeo de hoje, iremos estudar sobre a estrutura básica do Sistema Escolar Brasileiro. Bem, a estrutura e o funcionamento da educação brasileira atualmente é resultado da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases número 9394/96, que está vinculada às diretrizes da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o sistema escolar brasileiro precisa de órgãos e normas que estabeleçam as tarefas e responsabilidades, visando a ação organizada no sentido de se alcançar os objetivos estabelecidos, passando a constituir, descrever e a dar forma à estrutura da organização. Uma observação: a oferta da educação básica é um dos objetivos a serem cumpridos pelo sistema escolar brasileiro, em decorrência da necessidade da sociedade. Como se dá a organização da educação nacional? Artigo 8º da LDB determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino, tendo a liberdade de organização nos termos da lei. Cada uma dessas esferas administrativas possui instituições e órgãos específicos. Vejamos como funciona cada uma dessas esferas. Sistema Federal de Ensino compreende: 1. As instituições de ensino mantidas pela União. 2. As instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. E 3. Os órgãos federais de educação, MEC e o CNE. Vamos ver agora quais as competências dos órgãos federais de educação. Bem, o MEC, que é o Ministério da Educação e do Desporto, compete: 1. A maior jurisdição da educação e do ensino e demais órgãos de assistência direta e imediata ao mesmo. 2. Formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que regem o ensino. O CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, é um órgão normativo e de supervisão que tem organização e atribuições definidas em legislação própria e demais câmaras que o compõem. Vejamos agora algumas competências do Conselho Nacional: subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução, manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível e modalidade de ensino, assessorar o Ministério no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, analisar e emitir parecer sobre questões à aplicação da legislação educacional, dentre outras competências. Observação: cabe à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal. Compete: organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Compreende as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Sistema Municipal de Ensino. Algumas competências: 1. Exercer ação distributiva em relação às escolas, baixar normas complementares para seu sistema de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar as escolas de seu sistema de ensino, dentre outras competências. Observação: os municípios podem organizar seus sistemas de ensino. Bem, como vemos, cada um desses sistemas, federal, estadual e municipal, aqui eu dei apenas alguns exemplos das competências, sendo que vocês precisam dar uma olhada na LDB, que lá tem cada uma dessa competência, o que compete a cada um desses sistemas de forma mais ampliada, porque aqui eu dei apenas alguns exemplos. Bem, o Sistema Municipal de Ensino compreende
1. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil, mantidas pelo poder público municipal. 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 3. Os órgãos municipais de educação. Reflexão. Apesar de todas as garantias instituídas pela LDB em relação à educação, dados oficiais nos mostram que existe ainda um déficit enorme de atendimento e de eficiência quanto ao nível de formação e rendimento dos alunos que frequentam a escola pública brasileira. Bem, elementos como taxas de permanência e de sucesso escolar são insatisfatórios no nosso país, agravados pelas desigualdades regionais e pelo baixo tempo médio de permanência na escola e, consequentemente, a falta de sucesso escolar. Qual seria, então, a solução para esse problema? Bem, para que haja a superação dessa situação, torna-se imprescindível que ocorra a convergência de forças do poder público e da iniciativa privada, no sentido de que possamos designar metas, ações e responsabilidades a serem cumpridas, como forma de que o atendimento das demandas populacionais possa favorecer o acesso às instituições de formação educacional. A LDB e o regime de colaboração. Com o advento da LDB, ao instituir as competências dos vários entes federados, ela veio a nortear a organização do regime de colaboração, como também apontou os desafios para que surja uma nova prática de gestão escolar. Diante da vasta diversidade continental que o Brasil possui, a colaboração entre os entes federados deve existir à luz de vários prismas. Nessa relação estão postas as intercomplementaridades entre União, Distrito Federal, Estados e municípios, entre Estados e municípios também. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, é a principal forma de financiamento do Sistema Nacional de Educação. Através desse mecanismo de financiamento, busca-se a superação dos desafios vinculados à educação obrigatória. Contudo, essa ação não é suficiente para o alcance das metas programadas para a educação básica. A atuação dos fóruns dos secretários estaduais e dirigentes municipais de educação. Refletindo a relação entre os estados e municípios, é importante destacar a atuação dos segmentos organizados da sociedade. Vale ressaltar a atuação dos fóruns dos secretários estaduais e dirigentes municipais, através do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, e o UNDIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e também dos sindicatos como agentes sociais na luta pelo cumprimento do direito social à educação e pela justa aplicação dos recursos destinados à manutenção da educação pública de qualidade. Para concluir, a ideia de criação de um Sistema Nacional de Educação, pautado no regime de colaboração e complementariedade, ultrapassa a ideia de que basta que haja o direcionamento de recursos no atendimento para pagamento de professores, compra de materiais e consumo didático, como também a realização de pequenas reformas nos prédios escolares. O Sistema Nacional de Educação requer a convergência de esforços para que a educação pública, gratuita e de qualidade aconteça como prerrogativa mínima da consolidação dos direitos sociais garantidos constitucionalmente, de que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Referência: o livro de Organização da Educação Brasileira, que é o livro base da nossa disciplina. Muito obrigada. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.